Boa noite. Boa noite. Câmara vota a segunda denúncia criminal contra Temer. Mais uma vez, deputados devem impedir o Supremo de analisar as acusações. Temer passa a tarde internado no Hospital do Exército em Brasília. Depois do tratamento para liberar o canal da bexiga, o presidente aguarda alta. Aécio resiste à pressão e não renuncia à presidência do PSDB. O senador está licenciado por causa da delação da JBS Friboi. Bloqueados quase 240 milhões de reais de Joesley e Wesley Batista. Os irmãos estão presos no caso das fraudes no mercado financeiro. Mais da metade das crianças do terceiro ano não sabem fazer contas. Uma prova nacional também revela deficiências graves na escrita e na leitura. A guerra aos pichadores de São Paulo ainda fica nas ameaças. Só uma pessoa pagou multa e muitos imóveis continuam emporcalhados. O Jornal da Gazeta está no ar. Integrantes de movimentos sociais protestam na Avenida Paulista neste momento contra o governo de Michel Temer. O presidente, que foi hospitalizado hoje por um problema urológico, enfrenta na Câmara a votação da segunda denúncia contra ele. O ato bloqueia a via no sentido Paraíso, na altura da sede do escritório da Presidência da República. O repórter Luciano Penteado está lá e acompanhando a manifestação e tem outras informações. Olá, Luciano. Gamberini, várias entidades participam deste ato. As principais são a CUT, o MTST, o Movimento Povo Sem Medo e também nós vimos agora há pouco bandeiras do PT. O grupo ocupa praticamente um quarteirão inteiro aqui da Paulista, entre a rua Radoc Lobo e a rua Augusta. Eu conversei agora há pouco com o presidente da CUT São Paulo, Douglas Izzo, e ele me disse que a intenção é que o grupo permaneça aqui na frente do escritório da Presidência da República na Paulista, acompanhando a votação lá em Brasília. Inclusive, 2 televisores foram instalados aqui na calçada para que as pessoas possam acompanhar a sessão, a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer lá em Brasília. O grupo grita a todo momento palavras de ordem contra o presidente Michel Temer e também pedindo eleições diretas para a presidência. Além da Paulista, aqui no sentido do Paraíso, estar interditada neste trecho, do outro lado, o trânsito flui bem carregado no sentido da Consolação. Na Avenida Rebouças, na subida aqui para a Paulista e também na própria Rua Augusta, o trânsito também está bastante carregado neste momento. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Luciano. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, mais informações do estado de saúde do presidente Michel Temer e sobre a votação na Câmara da denúncia contra ele. Depois que 2 macacos foram encontrados mortos num condomínio em Mariporã, na Grande São Paulo, a prefeitura da cidade começou uma campanha de vacinação contra a febre amarela. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo ampliou a rede de postos que oferecem as doses. Até hoje, mais de 86 mil pessoas já foram imunizadas. A prioridade é atender quem mora ou trabalha nas áreas de risco. Seu Pedro mora no Morro Doce, zona norte de São Paulo, uma das regiões onde há recomendação para que se tome a vacina contra a febre amarela. Ele tentou tomar ontem, mas não conseguiu. A fila é muito grande e só dá aquela quantidade de senha e depois você tem que voltar no outro dia. E na sua casa veio mais gente vacinar? Veio, minha esposa já tomou, minha filha já tomou, só falta eu lá em casa. Na UBS Parque Anhanguera, zona norte da capital, as senhas começaram a ser distribuídas às 7 horas da manhã e de novo no começo da tarde. Foram 500 durante todo o dia e muita gente teve que esperar bastante para ser atendido. Você acha que vai sair daqui até que hora? Lá para as 4 horas. Bastante tempo, né? Aqui é. Mas vai valer a pena? Com certeza. A partir de hoje, outras 19 unidades básicas de saúde entraram no cronograma de vacinação preventiva. De acordo com a Secretaria Municipal, a ampliação é gradativa e deverá atingir 33 UBSs da região. O Parque Anhanguera, o maior parque municipal que fica em Perus, foi mais um dos parques fechados devido à prevenção contra a febre amarela. Foi encontrado morto um macaco da espécie sagui e a suspeita é que foi a doença que matou o primata.
Outros 2 parques estaduais permanecem fechados, o da Cantareira e o Horto Florestal. Nele foram encontrados 5 macacos bugios mortos. Um deles estava infectado pela doença. Neste primeiro momento, devem ser vacinadas as pessoas que moram ou trabalham num raio de até 500 metros do Horto Florestal, distância que o mosquito consegue voar. Em uma segunda etapa, a vacinação vai ser ampliada para 1 quilômetro de distância. Há também a orientação para que os moradores evitem a região dos parques lineares do Canivete e Córrego do Bispo, que também são consideradas áreas de risco. A prefeitura teve essa semana nas portas da casa da gente, então tem que se prevenir. Se tem essa condição de estar se prevenindo, eu acho que é bacana. Os macacos não são os transmissores do vírus, e sim hospedeiros da forma silvestre da doença, transmitida por 2 espécies de mosquitos. Já a febre amarela urbana, cujo transmissor é o Aedes aegypti, mesmo da dengue, não tem casos registrados no Brasil desde 1942. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou hoje as estatísticas criminais de setembro. Segundo o relatório, todos os índices tiveram redução em relação ao mesmo mês de 2016 no estado. Os casos de homicídios dolosos baixaram de 6% e o total caiu de 283 para 266. Ainda segundo a SSP, é o menor índice para esse tipo de crime no mês de setembro desde o início da série histórica em 2001. O relatório da Secretaria de Segurança apontou também que o número de ocorrências de latrocínios caiu de 32 para 11, recuo de 66%. Os dados da Secretaria também apontam que houve redução de casos de estupros, roubos e furtos em geral e de veículos, além dos delitos patrimoniais, que envolvem bancos e cargas. No começo do ano, o prefeito João Dória declarou guerra aos pichadores. Foi estipulada uma multa de R$5 mil para inibir os infratores. Mas até agora, das 102 pessoas enquadradas nessa lei, só uma desembolsou o valor. Enquanto isso, as velhas cenas de vandalismo continuam manchando a cidade. Diga um bairro ou mesmo uma rua de São Paulo que não tenha uma cena como essa. Pior, tente achar um único apartamento desse prédio de 13 andares que não tenha sido pichado pelos vândalos. Com tantos rabiscos, nem dá para ver a charmosa parede de pedra da casa do Givaldo, no Pari, região central da cidade. Você pinta a sua casa toda bonitinha, o cara chega e pincha, né? Aí fica feio, né? Fica mal visto, né? Todo mundo chega, já vê, pensa que é um prédio que tá meio abandonado, né? Na casa desta senhora, que não quis gravar entrevista, os vândalos pularam o portão e invadiram a casa à noite só para pichar. Ali perto, os pais da Rúbia já perderam as contas de quantas mãos de tinta já deram para esconder a sujeira deixada pelos pichadores. Tava horrível, aí ficou mais ou menos um ano, mas não deu para segurar tanto. Aí pichou eu acho que uma pichação atrai a outra e tá tudo sujo de novo. Olha, aqui nessa rua da Barra Funda, a gente encontra uma situação que é bem corriqueira da cidade. Atrás de mim tem um comércio com as portas pichadas, aqui desse outro lado também tem um desenho um pouco mais colorido e aqui em cima um prédio residencial que também está todo rabiscado de tinta e ali do outro lado da rua tem mais residências também com as fachadas pichadas. E não tem critério mesmo. Onde tem um espacinho livre, como as pilastras desta concessionária, os vândalos deixam seu rastro. O Abelardo já desistiu de pintar a porta da loja de ferragens. Não dá nem uma semana, os caras vêm pichar de novo. Vai deixar assim pichado, deixar agora sim. Segundo a atual gestão municipal, até agora já foram aplicadas 102 multas aos infratores. Desse total, apenas um teve que pagar os R$5 mil estipulados pelo prefeito João Dória, do PSDB. De acordo com a prefeitura, o pichador, mesmo pego em flagrante, pode recorrer ou ainda assinar um termo de reparação da paisagem urbana. Então ele não precisa pagar a multa. A punição com pagamento em dinheiro foi anunciada como uma das metas do prefeito tucano para coibir a pichação. Eu acho que tinha que ser preso, não só multado. Porque só multar não adianta nada. Até porque, será que vai ter dinheiro para pagar a multa? Vai fazer alguma diferença? Tinha que ser preso. Eles também devem respeitar nós, não pichando, estragando o nosso prédio. O meu muitas vezes já foi pichado e é horrível. O que aconteceu ou o que acontece quando o seu prédio é pichado? A gente naturalmente aumenta um pouco o nosso condomínio e pinta o prédio. Dá mais trabalho e custo, né? Pois é.
Veja a seguir, Michel Temer passa a tarde internado em um hospital do Exército em Brasília. O presidente teve uma obstrução no canal da bexiga. Dia movimentado em Brasília. Deputados votam denúncia contra Temer e ministros. E senador Aécio Neves avisa que não vai renunciar à presidência do PSDB. Até já. Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver esse limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel você pode. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Você gosta de performance, segurança e tecnologia? Nós também. Por isso, nos apaixonamos por um Volkswagen. Um carro que entrega segurança, potência, economia e inovações que valem muito nas nossas vidas. Negócio que vale Volkswagen. Só neste mês você escolhe. Bônus de até 10 mil reais, taxa zero ou primeira parcela só em dezembro. Confira. Fox 1.6 2018 completo por 47.990, taxa zero. E saldo em 24 vezes. E novo Up 2018 completo por 41.990 e taxa zero. Eu sou o Diego. Eu sou a Sônia. E eu sou o Marcelo. Nós garantimos. Ter um Volkswagen vale. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Se tem bola rolando no Brasileirão, tem o clássico Futebol Debate na sua TV. O jogo foi bom? Devia ter sido marcado pênalti. O placar virou? Essa é a realidade dos fatos. A rixa aumentou? Realmente deplorável, né? Toda polêmica rola aqui. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça negou mais um recurso da defesa do ex-presidente Lula, que pedia a suspeição do juiz Sérgio Moro no processo em que o petista foi condenado a 9 anos e meio de prisão, no caso do apartamento no Guarujá. No acórdão publicado hoje, os ministros do STJ decidiram por unanimidade rejeitar o recurso da defesa de Lula. No começo do mês, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já havia apontado que não existiam motivos para afastar o juiz Sérgio Moro do processo do apartamento no Guarujá. Os advogados do ex-presidente alegaram que Moro demonstrou parcialidade na ação penal, ordenando conduções coercitivas e interceptações telefônicas ilegais. Mas os ministros do STJ entenderam que, para analisar o pedido, seria preciso ter acesso às provas que não estão disponíveis dentro do recurso especial de suspeição. O processo em questão é o mesmo que apura se Lula é o real proprietário de um apartamento no Guarujá, que teria sido repassado à família do ex-presidente como parte de pagamento de propina ao PT.
A informação foi confirmada pelo ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. Em depoimento à Justiça, ele confirmou que o apartamento foi repassado a Lula como forma de compensação por propina devida ao PT. Em julho deste ano, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. A defesa do petista recorreu da sentença. Em nota, o advogado Cristiano Zanin contestou a negativa. Diz que havia provas suficientes no pedido feito ao STJ para comprovar a suspeição de Moro, que não foram analisadas por decisão política. A nota diz ainda que a atitude só reforça o pedido feito por ele ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, em que alega que Lula não está tendo direito a um julgamento imparcial por parte da justiça brasileira. E na Operação Zelotes, a Justiça aceitou o pedido da defesa de Lula e suspendeu o interrogatório do ex-presidente. O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, também suspendeu o depoimento do filho do ex-presidente Luiz Cláudio Lula da Silva. A defesa contestou a realização dos interrogatórios sem que todas as testemunhas indicadas pelos réus fossem ouvidas. O interrogatório de Lula estava marcado para o dia 3 de novembro e o de Luiz Cláudio para o dia 30 deste mês, na 10ª Vara Federal de Brasília. Os dois seriam interrogados em ação que respondem por suposto recebimento de propina oriunda da compra de caças pelo governo federal. Michel Temer passa mal e é levado para o Hospital do Exército em Brasília. Após tratamento para liberar o canal da bexiga, o presidente deve ter alta ainda hoje. Pela manhã, o presidente se encontrou com deputados em busca de votos para barrar a denúncia contra ele na Câmara. O presidente começou o dia em encontros com deputados da base aliada. Vários foram chamados para as audiências no Planalto. Caio Nárcio, do PSDB de Minas, saiu satisfeito. Num vídeo no Facebook, afirma que Temer garantiu atender o pleito dele para suspender um leilão da Petrobras em Uberaba, anunciado há menos de uma semana. Em primeira mão, nós estamos dizendo aí que o leilão será cancelado. O deputado confirmou que vai votar a favor de Temer. Eu entendo que o momento não é de troca de presidente. O presidente, no momento certo, ao final do seu mandato, será investigado. O pai de Caio, o ex-deputado tucano Nárcio Rodrigues, é acusado de desviar dinheiro em obras do governo de Minas e chegou a ser preso no ano passado. A soma das concessões e benesses a parlamentares desde junho, quando Temer foi denunciado pela primeira vez, pode chegar a 32 bilhões de reais, 6 bilhões a mais do que o governo pretende gastar com o Bolsa Família no ano que vem. Tem ainda os 4 bilhões de reais em emendas parlamentares, liberadas para barrar as denúncias. Em troca de votos, também perdoou parte das dívidas de ruralistas e empresários. No começo da tarde, veio a notícia de que Michel Temer passou mal de manhã. Segundo a nota da Presidência da República, ele teve um desconforto no gabinete e foi atendido primeiro no serviço médico do Palácio do Planalto. O profissional que estava de plantão constatou que o presidente sofreu uma obstrução urológica, que é uma dificuldade para urinar, e que ele precisava ir para o hospital. A informação é de que Temer, que tem 77 anos, saiu caminhando. Foi levado para o Hospital do Exército, em Brasília, onde passou por exames para descobrir a causa do problema. O Palácio do Planalto confirmou que ele foi sedado para uma sondagem vesical de alívio, que é a introdução de uma sonda na uretra para esvaziar a bexiga. No começo da semana, Temer admitiu ter sido diagnosticado com um problema no coração, uma artéria entupida, mas de forma parcial. Disse que estava sendo tratado apenas com aspirina. Há 15 dias, chegou a circular a notícia de que o presidente planejava passar por um cateterismo, depois da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara. Durante toda a manhã de hoje, deputados de oposição fizeram uma manifestação do lado de fora do plenário. A Polícia Militar reforçou a segurança no entorno do Congresso Nacional. Antes de abrir oficialmente a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, esperava que a votação fosse rápida. Quanto mais tempo se prolongar, mais, vamos dizer assim, mais demora a recuperação
da economia brasileira. Mas deputados de oposição seguiram a estratégia de evitar o quórum mínimo de 342 dos 513 parlamentares para o início da votação. Para não ter a presença registrada, eles não discursaram na tribuna. Se reuniram do lado de fora, no Salão Verde, para manifestações. Levaram faixas e cartazes de Fora Temer. Os protestos se intensificaram depois que Maia mandou remover um painel que mostrava a posição de deputados sobre a denúncia. Desde o início da semana, parlamentares da oposição avaliavam que, com o quórum mínimo, o governo conseguiria o número de votos suficientes para evitar que a denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco seguisse para o Supremo Tribunal Federal. A ideia era adiar a votação para aumentar o desgaste do governo e evitar a retomada das discussões sobre as reformas, como a da Previdência. O parlamentar que dá presença está jogando com Temer. Está fazendo o migué, ou seja, enrolando a opinião pública. Porque todo parlamentar sabe que se tiver 342 parlamentares no painel, Temer já ganhou. O voto é aberto, é democrático e ele mostra a sua posição para a sociedade e assuma a responsabilidade. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Nós vamos fazer a nossa e espero que todos façam para que a gente possa virar essa página, deixar o Brasil andar. Até mesmo dissidentes da base aliada, que já tinham anunciado que votariam contra Temer, foram pressionados a não registrar presença. A oposição também acontece dentro do próprio partido de Temer. Ontem, o senador Renan Calheiros, do PMDB, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo para que deputados evitassem dar quórum. Contribuir com suas presenças para o quórum será um erro, porque vai desobstruir a pauta para que essas crueldades contra a população continuem. E após 8 horas de obstrução por parte da oposição e até mesmo da base governista, a Câmara inicia o processo de votação da denúncia contra o presidente Temer e ministros. A primeira sessão começou às 9h20 da manhã. Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, são acusados por organização criminosa. Para o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Temer era o líder do esquema. O presidente também é acusado de obstrução da justiça. No plenário, o primeiro a falar foi o relator Bonifácio de Andrada, do PSDB, que pede que a denúncia seja arquivada. O tucano criticou o Ministério Público Federal. Uma denúncia sem nenhuma base, é uma denúncia mentirosa, é uma denúncia vazia, é uma denúncia falsa. Depois foi a vez da defesa de Temer. O advogado Eduardo Carnelós disse que a denúncia não tem provas e mancha a imagem da Procuradoria-Geral da República. O que se pretendeu com aquela denúncia, com essa denúncia que está agora sob apreciação de Vossas Excelências, foi atacar vilmente a figura do senhor presidente da República. E se faz dessa figura alvo de flechas construídas a partir de bambus enlameados, porcos, sujos. Isto não honra o Ministério Público Federal. Para o advogado do ministro Eliseu Padilha, a peça apresentada pelo Ministério Público é uma tentativa de criminalizar a política. Nós estamos, sim, diante de um caldo cultural que visa construir um etiquetamento de Vossas Excelências. Etiquetamento que, ao fim das contas, redunda na seguinte conclusão: todo político é bandido e o que não for bandido é suspeito. Já a defesa de Padilha disse que a denúncia é leviana. Claramente, uma denúncia sem fato, uma denúncia sem prova do fato, uma denúncia sem qualquer indicação de tipicidade de crime, uma denúncia sem indício qualquer de autoria. Além dos deputados da oposição, integrantes da base de apoio do governo também contribuíram para a derrubada da sessão de hoje. Vários aliados de Temer não confirmaram presença no plenário. A debandada inclui parlamentares do PSDB, do DEM, do PP e até do PMDB, partido de Temer. E pouco depois das 5 da tarde, foi atingido o número mínimo de deputados para iniciar o processo de votação. Os governistas conseguiram reunir 342 parlamentares.
Os discursos pró e contra Temer prosseguiram. Esse governo tem que ser afastado, tem que ser colocado para fora do Palácio do Planalto, porque tem provas suficientes que justificam o seu afastamento. O que faremos aqui ao rejeitar a denúncia, senhor presidente, é darmos uma sinalização clara de que nós, deputados e deputadas, queremos que o Ministério Público haja, sim, em favor do Brasil, mas com correção nos seus atos, com cautela, com probidade, com eficácia, com eficiência, porque também é grave gastar o tempo do Brasil. E neste momento, os deputados já votam. O primeiro foi o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, do PP. Ele votou pelo arquivamento da denúncia contra Temer. Até agora são 30 votos a favor da denúncia e 30 votos contra. São necessários 342 votos não para a denúncia ser autorizada. Caso contrário, ela será arquivada e o presidente só poderá ser processado ao final do seu mandato, em janeiro de 2019. O governo espera ter entre 260 e 270 votos favoráveis a Temer. Daqui a pouco voltamos com mais informações da votação. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a votação da denúncia contra o presidente Temer. Já se sabia que a sessão da Câmara sobre a segunda denúncia criminal da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer seria um espetáculo deprimente. Sabia-se também que o apoio legislativo ao presidente da República tem um preço. Ninguém ignorava que Michel Temer faria qualquer negócio para retirar a corda do pescoço. Mas o Planalto e sua infantaria exageraram na promiscuidade. Esqueceram de maneirar. Para segurar a alça do caixão da segunda denúncia, os governistas fizeram exigências novas e cobraram faturas remanescentes do sepultamento da primeira denúncia. Esgotados os cargos e as emendas orçamentárias, foram levadas ao balcão outras mercadorias. O trabalho escravo, o perdão de multas ambientais, o parcelamento de dívidas tributárias, o diabo. Algo se perdeu entre a votação da primeira denúncia e a análise da segunda. Perdeu-se o restinho que ainda havia de recato. Temer foi tratado por seus aliados como um devedor sem crédito. Teve de pagar a fatura antecipadamente até para obter o quórum mínimo exigido para o início da votação. Ficou entendido que o presidente não tem mais uma base governista. Os governistas é que têm o presidente. Já não há mais fronteiras a separar o público e o privado. Brasília vive a apoteose do patrimonialismo. Boa noite. Depois de se reunir com deputados e senadores, Aécio Neves avisou para a cúpula do PSDB que não vai renunciar ao cargo de presidente do partido, mas continua afastado até dezembro, quando acontece a Convenção Nacional do PSDB. Na prática, o partido continua dirigido interinamente pelo senador Tasso Gereissati. Gereissati, que tinha ameaçado deixar o cargo caso Aécio não renunciasse definitivamente à presidência do PSDB, voltou atrás hoje e declarou que, por hora, permanece no posto até dezembro. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o embaixador Rubens Recupero sobre a recuperação da imagem do Brasil no exterior. A reforma do antigo Hotel Otton Palace, no centro de São Paulo, não está terminada. Segundo a Prefeitura, até dezembro, o edifício histórico será a nova sede da Secretaria Municipal da Fazenda. Quem chega no prédio logo vê que muita coisa ainda precisa ser feita. No térreo, onde será o atendimento ao público, operários trabalham pesado para concluir o serviço. Esta é a parte mais atrasada da obra, porque precisou ser feita por último. O térreo é onde entra e sai todo o material, em termos de logística, era o último. Então é o que a gente está preparando agora. Alguns andares ainda precisam de acabamento. Nesta sala estão os móveis que serão montados. Do quarto ao 11º andar, aí sim, encontramos uma situação melhor, com quase tudo pronto. Aqui dentro do prédio, tudo foi modificado. Só para vocês terem uma ideia, aqui ficavam algumas suítes do antigo hotel. Agora, tudo se transformou numa grande sala, onde vão trabalhar os servidores da Secretaria da Fazenda. Um prédio moderno e funcional, mas que do lado de fora mantém a memória preservada.
O prédio de 1954 foi tombado pelo patrimônio histórico e por isso a fachada teve que ser mantida. O formato das janelas, as pastilhas das paredes e revestimentos de mármore italiano são originais. De novidade do lado externo, apenas uma escada de emergência, uma exigência do Corpo de Bombeiros. O futuro prédio da Secretaria Municipal da Fazenda abrigou por 54 anos o Otton Palace, que em 1978 chegou a estar numa lista dos 300 melhores hotéis do mundo. Por aqui passaram hóspedes ilustres, como a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido. Mas em 2008 ele faliu. Então o imóvel foi declarado pela Prefeitura de São Paulo de utilidade pública. As obras de restauração e reforma começaram em 2015 e a previsão inicial era de um gasto de pouco mais de 44 milhões de reais. O valor atualizado já chega a 63 milhões, segundo a Prefeitura. Os recursos vieram do BNDES. O prazo de entrega, que também não deve ser cumprido, estava marcado para novembro. Agora a reforma deve ficar pronta apenas no fim de dezembro. Com a transferência da Secretaria da Fazenda para o prédio, a Prefeitura espera economizar pouco mais de 7 milhões de reais por ano. Valor pago em aluguéis de outros imóveis que abrigam cerca de 1.500 servidores da pasta. Além da gente economizar, eu acho que vai ter também um benefício para o servidor em si e para o andamento do trabalho. Tudo vai estar mais integrado, vamos estar todos no mesmo prédio. Isso vai fazer as coisas fluírem melhor, funcionarem melhor. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu hoje a taxa básica de juros para 7,5% ao ano, o menor patamar desde abril de 2013. O corte desta vez foi de 0,75 ponto percentual. Essa é a 9ª queda consecutiva da Selic. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O piso da taxa de juros no Brasil voltou ao nível mais baixo desde junho de 2013, quando nossa confusão política começou, aliás. Estamos falando aqui da taxa de juros de negócios entre bancos. Para o consumidor, os juros começaram a cair, mas ainda não chegaram ao nível de 2013. Vão chegar? O crediário vai ficar mais barato? É nisso que acreditam os economistas para dizer que em 2018 a recuperação da economia vai ser para valer. Isto é, uma recuperação econômica que seja sentida no dia a dia da maioria das pessoas. Os economistas costumam comparar o efeito dos juros na economia com o de uma torneira de água quente. Quando você abre, vem água fria, até esquentar demora. Se abrir demais a torneira, pode até queimar a pele. Os economistas dizem que a água está esquentando agora, que o crédito nos bancos vai ficar mais barato e menos difícil a partir do final do ano. Indicam que os juros para comprar imóveis já baixaram bem, voltaram ao normal brasileiro, assim como ficou mais barato o financiamento de carros. Isso tem de dar certo, porque no ano que vem não vai ter uma baixa da inflação para ajudar. Não quer dizer que a inflação vá subir de modo importante. Talvez suba de 3% neste ano para 4% em 2018. De qualquer modo, em 2018 não vai acontecer o mesmo efeito da queda dos preços da comida do ano passado para cá. Com gasto bem menor em supermercado, o poder de compra de outras coisas aumentou. Isso ajudou um tantinho a economia a sair do chão. Outra forcinha que ajudou a economia a sair do fundo do buraco foi a liberação do dinheiro das contas paradas do FGTS. Em 2018 também não vai ter isso. Em 2018 também não vai ter o dinheiro do governo em obras. A penúria no governo vai ser ainda pior. Logo, o que sobra para ajudar? Primeiro, estão aparecendo alguns empregos, enfim. São empregos piores, que pagam menos, mas a maré começou a virar. Segundo, tem esse efeito possível das taxas de juros mais baixas, que deve chegar ao consumidor comum. Dependemos disso para ter um 2018 mais normalzinho, depois de 4 anos de horrores. Boa noite. O dia hoje amanheceu frio aqui na capital, mas à tarde fez calor e tivemos até algumas pancadas fortes de chuva por causa do tempo muito abafado. Que virada, do tempo. E de acordo com a meteorologia, é bom não esquecer o guarda-chuva em casa nesta semana. Tem chuva forte prevista para os próximos dias em boa parte do centro-sul do país. É que uma área de baixa pressão se intensifica nesta quinta-feira e na sexta já vem outra na sequência. Com isso, a previsão já amanhã é de chuvas fortes, até com raios e ventania, em quase todo o sul do país, no Mato Grosso do Sul,
aqui em São Paulo e no sudoeste de Minas Gerais. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas de algumas capitais? Olha só, em Floripa, muita chuva a partir da tarde, máxima na casa dos 28 graus. Já em BH, tempo firme e máxima em torno dos 30 graus amanhã. Em Campo Grande, mesmo com as chuvas previstas, máxima de 36 graus. E em Fortaleza, Ceará, dia lindo de sol e calor na casa dos 32 graus amanhã. Para São Paulo, a previsão é de chuvas em todo o estado, com risco até de temporais. No interior, a previsão é de chuvas desde cedo. Já na faixa leste, o que inclui aqui a capital, as pancadas ocorrem a partir da tarde. Mesmo com as chuvas, ainda continua bem quente. Mais ao norte, teremos máxima de 30 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 graus em São José do Rio Preto. No litoral, chega a fazer até 32 graus em Santos e 30 graus em Caraguá. Para a região metropolitana, assim como no litoral, as chuvas acontecem mais a partir da tarde. Vamos ver aqui as temperaturas? Para essa próxima madrugada, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 29 graus. Na sexta-feira, o calor diminui um pouquinho com a chuva e a máxima cai para 28. No final de semana, ainda tem previsão de chuvas por aqui e a máxima prevista para o sábado é de 27 graus. A Avaliação Nacional de Alfabetização revelou que mais da metade das crianças de 8 anos no nosso país, na rede pública, não sabem fazer contas básicas de matemática e têm níveis de escrita e leitura insatisfatórios. Mais de 2 milhões de alunos em 48 mil escolas públicas do terceiro ano do ensino fundamental realizaram uma prova em novembro do ano passado que mediu a qualidade da educação no país. O teste mostrou que 54% dessas crianças não avançaram nos conhecimentos matemáticos e de língua portuguesa. Os resultados divulgados pelo MEC revelam que a qualidade do ensino nacional melhorou muito pouco e demonstra estagnação em relação ao levantamento feito em 2014, segundo a ministra interina da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. Em 2014, 57% das crianças apresentaram nível insuficiente na resolução de problemas simples de matemática. Em 2016, o índice caiu pouco, para 54,5%. Algumas crianças não leem as horas no relógio analógico e nem conseguem fazer cálculo de adição, subtração com números de 2 algarismos. Já em leitura, em 2014, 56,1% apresentaram capacidade insuficiente, contra 54,7% avaliados no ano passado. Muitos não conseguem interpretar textos. Na escrita, 34% dos alunos também possuem nível insatisfatório nos resultados de 2016. Não escrevem palavras corretamente ou textos legíveis. Nessa classificação, não é possível fazer a comparação com o teste de 2014, pois foram usados métodos diferentes de avaliação. Na Argentina, um ex-ministro dos governos Kirchner foi preso sob acusação de corrupção. Júlio Divido se entregou hoje às autoridades depois de ter a imunidade cassada numa sessão da Câmara dos Deputados. Considerado o homem forte dos governos de Nestor e Cristina Kirchner, ele foi ministro do Planejamento Federal de 2003 a 2015 e atualmente é deputado. Divido é acusado de desvio de mais de 15 milhões de dólares e recebimento de propina durante seus mandatos no governo federal. Havia 2 pedidos de prisão preventiva contra ele, emitidos por diferentes juízes federais. Nos 2 pedidos, os magistrados alegaram que, em liberdade, o ex-ministro poderia atrapalhar o andamento da investigação. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, disse durante depoimento na CPI da JBS que as operações entre o Banco Estatal e a empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista não deram prejuízo para a empresa pública durante sua gestão entre os anos de 2011 e 2015. Hereda disse também que as ações da JBS chegaram à Caixa por sugestão do Tesouro Nacional e que ele nunca conversou com os irmãos Batista. Sobre Gedel Vieira Lima, que foi ex-vice-presidente de pessoa jurídica do banco, Hereda disse que não tinha poder para demiti-lo. Os senhores são muito mais experientes do que eu nessa coisa de relação política. Os senhores me perguntaram se eu tinha o poder, como presidente da Caixa, de tirar o Gedel de lá de dentro, por favor.
Vamos ser racional, pô. Eu não tinha poder de tirar o Gedel lá de dentro. Mesmo sendo suspeito? Ele não era, juro para o senhor, o Gedel nunca foi suspeito. Nunca foi suspeito para mim. De acordo com Hereda, irregularidades envolvendo funcionários da instituição financeira aconteciam da porta para fora. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal também disse que foi pressionado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em setembro de 2014, a acelerar uma operação da estatal que o PMDBista tinha interesse. Dá tchauzinho! O juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, bloqueou 238 milhões de reais dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS Friboi. Esse valor é referente aos ganhos obtidos pelos dois depois de terem feito operações financeiras usando supostamente informações privilegiadas de suas próprias delações à Procuradoria-Geral da República. A decisão do juiz é de 16 de outubro, dia em que foi aberta a ação contra os Batista por inside trading e estava em sigilo até hoje. A força da diplomacia para o resgate da imagem do Brasil no exterior é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o embaixador Rubens Recupero, que foi ministro da Fazenda e do Meio Ambiente e é autor de 9 livros, aliás 10, sobre história diplomática, política, comércio e economia internacional. Muito obrigada por estar conosco e eu tenho o seu mais recente trabalho. Está aqui a diplomacia na construção do Brasil, 1750 a 2016. E que livro bonito, embaixador. É bonito, de fato. Plástica essa capa, uma beleza. Capa dura, né, que é raro no Brasil, é todo ilustrado em cores, com muitos mapas. Muito plástico, muito bonito. Eu diria até que é um bom presente para as festas do fim do ano. Está feito, está feito o marketing do livro, está feito. É uma boa ideia. Mas eu quero começar exatamente com esse livro. O senhor, certamente, isso aí demandou um grande empenho num período tão extenso. O que é que o senhor quis mostrar nesse trabalho? Olha, a minha intenção foi mostrar que o Brasil é um dos países que mais devem à diplomacia, a começar pelo território, né? Se não fosse a diplomacia, nós teríamos um território de 1/3 do que nós temos, né? Porque era o Tratado de Tordesilhas, né? E hoje, por exemplo, todo o agronegócio brasileiro estaria fora das fronteiras do Brasil. Você sabe que só Mato Grosso detém 8 dos 10 municípios mais produtores. E isso não fazia parte do nosso território. E por aí vai, né? Por exemplo, a população brasileira, a imigração, né? As questões ligadas à escravidão, né? com a Inglaterra, né? A independência, a atração de investimentos na época do JK para a implantação da indústria pesada, tudo. É um livro, né? da história do Brasil. Na verdade, confunde-se com a história do Brasil. Mas, embaixador, vamos trazer para os tempos atuais, exatamente sobre essa força da diplomacia. Eu vi uma declaração sua que eu achei muito interessante, que diplomacia e política são a mesma coisa. Bom, o presidente do Brasil, Michel Temer, é político de extensa carreira na vida pública do país. Temer tem perfil de diplomata? Ele demonstra ter a percepção que ele sabe que diplomacia e política são a mesma coisa? Eu creio que em parte sim, sabe? Eu já estive com ele uma vez, quando ele se preparava para ir a uma conferência de meio ambiente, e ele se interessa, ele gosta de conhecer os assuntos. Eu acho que ele teria condições. Infelizmente, o governo tem mostrado muito retrocesso na área que projetaria mais o Brasil, que é a área ambiental, a área, por exemplo, dos direitos indígenas, agora esse problema do combate ao trabalho escravo, né? E isso, infelizmente, prejudica enormemente a nossa imagem. Né? O senhor disse que Temer deu reiterados tiros no pé. No pé, Aí, exatamente. o que é que o senhor destaca como o ato de Temer, dentre esses que o senhor mencionou, o mais danoso para a imagem do Brasil no exterior?
Olha, eu creio que esse mais recente do trabalho escravo... Que já foi revertido, né? Foi pelo em Supremo, parte, né? Porque liminar. Né? Mas o ministro do Trabalho disse que a portaria vai... Não se sabe bem como vai ficar, né? Eu não entendo por que eles fizeram isso, né? Havia um grande ministro do exterior do Brasil, que era o Silveirinha, se lembra, o chanceler Silveira. Ele dizia, eu não suporto essas pessoas que fazem questão de atravessar a rua para pisar numa casca de banana que está da calçada oposta. Entendeu? Esse caso dá a impressão de ser exatamente isso, né? Porque não precisava fazer isso, né? Por que fazer uma portaria sobre o trabalho escravo nesse momento? É verdade que havia pressão da bancada ruralista, de alguns setores, mas não era um tema central, né? Quer dizer, recuou mais de um século. Eu acho que foi realmente uma coisa deplorável. E é aquilo que nós dizíamos, né? Diplomacia e política interna são a mesma coisa, mas não a má política interna. Porque a má política interna é má diplomacia também, né? Sem dúvida. Bom, o senhor diz que ninguém quer sair na foto com o Brasil hoje em dia. Isso é uma circunstância completamente diferente daquela época do Lula, né? Todo mundo queria sair na foto com Lula e pelos líderes internacionais ele foi chamado até de o cara. Era o cara. Mas e hoje, o Lula? O Lula hoje... Como é que ele é visto lá no exterior, depois de tanta denúncia dele estar com tantos processos, não obstante, em primeiro lugar, nas pesquisas de preferência de voto aqui no Brasil? Ele, hoje em dia, no exterior, conserva ainda um pouco, né, daquele prestígio antigo, sobretudo por causa da ação social dele, que é inegável, né, que é talvez a principal herança, né, que ele deixou, né? Agora, as pessoas informadas sabem, né, do que está havendo no Brasil, o problema da Lava Jato, né? Agora, para comentar melhor seu comentário, sua observação, você vê hoje, o Brasil não dá para comparar com a Argentina, porque a Argentina, que já esteve pior do que nós, hoje está muito melhor. Por quê? Porque a Argentina passou pelo teste da eleição, conseguiu fazer surgir uma liderança nova, né? Que é o presidente Macri. Ele não tinha nenhum passado político, criou um partido que se consolidou, ganhou agora as eleições contra a Cristina Kirchner. O Brasil ainda falta fazer isso, porque nós não passamos pela eleição. Bom, né? Nós temos aí muitos sobressaltos. É verdade. Hoje é um dia importante. É o verdade. Congresso Nacional, lá na Câmara Federal, nós estamos vendo os parlamentares vão decidir o destino de Michel Temer quando vão votar sobre aquela denúncia que o envolve, né? E também a 2 ministros dele. Qual é o resultado da votação de hoje mais favorável ao resgate da imagem do Brasil? Que a denúncia seja acolhida e a investigação prossiga, ou que ela seja engavetada e Temer prossiga no governo até o fim de 2018? Bem, eu diria a você que esse problema quase que nem se coloca, porque todo mundo sabe que a denúncia vai ser rejeitada, né? Portanto, seria especular sobre uma hipótese que não vai... Isso é bom para o Brasil? Não vai ocorrer. Para quem acompanha mais a recuperação econômica, que são os mercados, talvez isso seja considerado bom. Agora, o simples fato de ter um presidente da República com uma segunda denúncia já é um dano que já está feito, entende? Seja ou não aberta a investigação, o dano é considerável, né? Nós nunca tivemos na nossa história um caso como esse. Veja bem, eu não estou prejulgando, mas nós chegamos a uma situação de gravidade tal, né, em que a Operação Lava Jato em si, ela é algo de positivo, porque nós estamos enfrentando esse problema. O problema não é a operação, é o fato de que o sistema político não aprendeu bem a lição. Nós vimos agora recentemente aquele caso espantoso, né, daquela imagem de as malas com 51 milhões de reais, que, como eu tenho comentado, é a atualização visual da imagem da caverna do Alibaba, né? Porque a caverna do Alibaba
eram baús cheios de ouro, né? Hoje em dia é malas de dinheiro. Notas, né, de dinheiro. Então, isso ocorreu no 3º para o 4º ano da Lava Jato, o que mostra, portanto, que nem o medo de Curitiba foi capaz de fazer essas pessoas desistirem. E é isso que prejudica a nossa imagem. Bom, o senhor falou da questão dos políticos, eu tenho uma última pergunta, que é referente ao setor privado. Perfeito. E eu sei que o senhor integra o Conselho Global da Odebrecht, que foi criado para orientar a promoção de novas normas de ética, conformidade, né? e de sustentabilidade da empresa. O senhor acredita que essas empresas, grandes empresas, que foram flagradas praticando corrupção de extensão incomensurável, que eles queiram sinceramente mudar de rumo e resgatar uma imagem de credibilidade? Olha, o senhor acredita? Depende das empresas, né? Essa última aí do Friboi, eu tenho minhas dúvidas, porque o que nós vimos como imagem dos diretores, que continuam, né, não é de estimular isso. No caso das empresas, as empreiteiras e, sobretudo, da Odebrecht, eles pagaram um preço muito alto. É preciso não esquecer que o Marcelo está preso até hoje, né? Já são 3 anos. Quem conhece a família sabe que o impacto é muito grande, né? Sobre a família mais próxima dele, as multas que eles tiveram que pagar. Então, eu não tenho dúvida que eles preferem atuar num cenário mais saudável. A minha dúvida não é a empresa, é se o sistema político vai permitir. Porque, infelizmente, se o sistema continua a exigir propina, você veja, este homem que foi pego com a mala cheia de dinheiro na Bahia, ele já estava envolvido no escândalo dos anões do orçamento. Se ele tivesse sido punido naquela ocasião, não teria se repetido. Ou seja, vem de longe. Exatamente. E eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado a você pelo convite. Obrigada. Boa noite. Estela. E voltamos a falar da votação da denúncia contra o presidente Temer na Câmara dos Deputados. Até agora são 65 votos a favor da denúncia e 84 votos contra. A votação começou por volta das 7 da noite. A oposição passou o dia tentando obstruir os trabalhos. O quórum só foi atingido às 5 da tarde. São necessários 342 votos para que a acusação contra o presidente siga para o Supremo Tribunal Federal. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo, o presidente Michel Temer já teve alta. Ele deve sair do hospital do Exército em Brasília no máximo às 8 da noite. Temer foi internado hoje à tarde depois de passar mal para um tratamento para liberar o canal da bexiga. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, afirma que a intervenção na Catalunha é a única forma de parar o processo de independência da região. Rajoy rebateu as críticas da bancada catalã no Senado espanhol, que afirmou que Madrid nem mesmo considerou a proposta de diálogo do governo de Carles Puigdemont. O governo central propôs o afastamento de Puigdemont e todo o seu gabinete, a limitação das funções do parlamento regional e a convocação de eleições para restaurar a ordem constitucional na Catalunha. Essas medidas devem ser validadas pelo Senado até sexta-feira. Para evitar intervenção, vários integrantes do governo catalão pressionam Puigdemont a convocar eleições regionais antecipadas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Cristina Padiglione revela os bastidores do mundo da telinha no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.